O terrível combate das baixas. O texto utilizado para a narração deste vídeo foi extraído do livro Lampião, Memórias de um Soldado de Volante, volume 1, de João Gomes de Lira. No dia 14 de novembro de 1924, pela manhã, Pedro Tomás de Souza Nogueira revê sua fazenda, a Lagoa do Mato, passando antes pela fazenda Lagoa Cercada, pertencente ao senhor Terto Alves Feitosa, mais conhecido por Terto Baião. No açude desta fazenda, Pedro Tomás encontrou-se com o primo, Regino Nogueira, que no momento foi convidado por Pedro Tomás para tomar banho no açude, tendo Regino agradecido, dizendo para Pedro Tomás que não facilitasse com o inimigo Lampião, tivesse mais cuidado, que ali não era lugar de um inimigo de Lampião tomar banho, que o bandido, vez por outra, cruzava por ali. Pedro Tomás respondeu que naquele dia não existia perigo, pois o bandido estava na Paraíba. Regino repetiu que não facilitasse, porque Lampião, quando se pensava que estava distante, estava com o inimigo no tiro. À beira d'água, Pedro deixou a roupa e o rifle. Regino, que andava montado no jumento, desmontou-se e ficou à beira do açude. Logo avistou uma vereda que saía da caatinga. Via gente armada, parecia ser a força ou cangaceiros. Atribuía mais a ser cangaceiros. Falou para Pedro Tomás. Este respondeu ser gente de Nazaré. Manuel Jurubeba, que lhe havia dito que naquele dia iria até a Lagoa Cercada. Nesta altura, Regino já estava vendo que não era Manuel Jurubeba, e sim Lampião. Então falou apavorado para Pedro Tomás, dizendo: "É de verdade, Lampião." Pedro, que se encontrava lá pelo meio do açude, dando seus nados e mergulhos, deu um andamento a sair, porém antes de pisar na terra, já foi recebendo os tiros dos inimigos, que já se encontravam na parede, alvejando-o de ponto. Mesmo assim, conseguiu Pedro Tomás sair fora, pegando a calça e o rifle. Embora descalço e com a calça na mão, embrenhou-se na caatinga dentro, recebendo pelas costas várias descargas de tiros. Salvo foi sair no lugar Pau de Leite, onde se encontrava o seu mano, Manuel Tomás, com o primo e cunhado Inocêncio de Souza Nogueira. Estes, ouvindo os tiros, avançaram a carreira em socorro de Pedro Tomás. Chegando no açude, só encontraram o jumento morto, com várias baladas, e a cela com todos os demais arreios picados de faca. Regino, apesar de não ser inimigo do bandido, também apavorado, mergulhou bem veloz de caatinga dentro. Do açude, Manuel Tomás com Inocêncio Nogueira seguiram no encalço dos inimigos, que rumavam para a Lagoa do Mato, fazenda de Pedro Tomás. Próximo à fazenda, Manuel Tomás, notando que os bandidos estavam queimando a casa e que provavelmente outra parte do grupo encontrava-se ali próximo, emboscando-os, deixou o caminho, mudando de itinerário. Se tivesse seguido mais um pouco à frente, teria caído nas emboscadas, pois na realidade, uns queimavam a casa de Pedro Tomás e outros emboscavam a estrada que vinha de Nazaré. Na mudança de itinerário, Manuel Tomás com Inocêncio seguiram para um lugar diferente, onde os bandidos não esperavam. Manuel Tomás fez fogo contra os inimigos. Estes, ao receberem os tiros, avançaram de um modo que demonstravam mesmo querer pegá-los à mão. Dentro de minutos, Manuel Tomás viu-se envolvidos por todos os lados. Vendo chover balas em cima deles e vendo que não seriam felizes, convidou Inocêncio para correr, pois caso contrário, seriam pegos à mão. Juntaram os pés. Inocêncio disse que não podia correr, porque a cueca havia arrancado os botões e estava prendendo-lhe as pernas. Manuel Tomás arrebatou-lhe o rifle das mãos e falou: "Com força, meta as mãos na cueca, rasgue e vamos embora, porque senão, dentro de poucos minutos, seremos pegos à mãos e sangrados." Rápido, Inocêncio rasgou mesmo a cueca. Correram, fugiram da vista dos inimigos, isso já com muita dificuldade. Ao chegarem ao Pau de Leite, fazenda de Manuel Tomás, encontraram Pedro Tomás, que já havia chegado, e que por causa das espinhadas, estava andando de 4 pés. Logo chegou em Nazaré a notícia, a carreira em socorro dos Tomás. Avançaram a pé Manuel Jurubeba, Davi Jurubeba, Manuel Flor e Levino Caboclo. A distância de um lugar para o outro é de légua e meia. Ao chegarem ao Pau de Leite, foram informados de todo o ocorrido.
inclusive que os bandidos estavam na Lagoa do Mato, incendiando a fazenda de Pedro Tomás. Avançaram para o local Manuel Jurubeba, Manuel Flor, Davi Jurubeba, Inocêncio e Levino Caboclo. Ali não encontraram mais os bandidos. Estes, depois de realizado o incêndio, seguiram para o lugar Baixas, fazenda do senhor Antônio Alves Feitosa, conhecido por Antônio Baião. Fazenda esta localizada no município de Vila Bela. Na pista, seguiram os nazarenos. Era vaqueiro da fazenda e morava na casa o senhor Rufino de Tal, Rufininho. Ali, o chefe Lampião demorou, esperando pelo almoço que mandou fazer naquele momento. Chegou a velha cabocla Maria Calu. Lampião, perguntando de onde vinha e para onde ia, respondeu que vinha de Carqueja, próximo a Nazaré, e queria para a Ribeira do Cipó. O bandido procurou por Gomes, perguntando se ela não tinha visto ele naquele dia. Respondeu que não tinha visto, que o mesmo se encontrava em sua fazenda, Genipapo. Lampião mandou a velha Maria Calu entrar, para ligeiro apressar o almoço, que Gomes não demorava a chegar, e queria almoçar antes da chegada dele. Queria brigar com a barriga cheia, pois Gomes era teimoso e não demorava muito a chegar ali. Adiantou que pela manhã já havia dado uma brigada com 2 cachorros de Nazaré. Tinha assim a certeza de que Gomes vinha no seu encalço. Disse mais que já vinha perto. Nisto, Maria Calu viu com grande rapidez Lampião dividir o grupo, colocando-os em pontos estratégicos, recomendando todo cuidado, pois Gomes estava chegando. Uma parte do grupo mandou com os irmãos Antônio e Levino, para se ocultarem dentro de um serrote ali perto. Outra parte dividiu em 2 casas, distantes uma da outra, uns 30 ou 40 metros. Ficando unicamente ele, passeando, recomendando e dizendo que todo cuidado era pouco. Recomendava aos cabras que estavam dentro da casa para não saírem nem botarem a cabeça nas portas. O cuidado do bandido em Gomes era muito grande. Foi tudo isso observado por Maria Calu. Quando o chefe Lampião se encontrava nesse movimento, chegaram os nazarenos, Manuel Jurubeba, Davi Jurubeba, Manuel Flor, Inocêncio Nogueira e Levino Caboclo. Entraram em forte e cerrado fogo. Os bandidos tanto atiravam como gritavam, descompondo os nazarenos. Estes, vendo a desvantagem em 5 homens, em enfrentar 15 bandoleiros, bem divididos e entrincheirados, depois de prolongado fogo, retiraram-se. Não correram, saíram caminhando e andando como homens. Falaram para Lampião que iam se retirar por motivo de desvantagem que se encontravam. Davi, chamando Lampião de cabra covarde, só sabia brigar de dentro de casa, ficando assim Lampião em seus pontos. Quando de volta, os nazarenos logo perto encontraram Gomes Jurubeba, que acelerava com os companheiros. Eloy Jurubeba, Euclides Flor, Olímpio Jurubeba, Pedro Gomes, Manuel Tomás e Abel Tomás, completando assim 12 homens. Manuel Jurubeba, com os 4 companheiros, historiaram a Gomes a posição em que os bandidos se encontravam nas baixas. Entraram assim os nazarenos em consulta se deveriam ir ou não atacar os inimigos. Na consulta de vai ou não vai, Manuel Jurubeba disse que a opinião dele era de que deviam ir atacar os inimigos. Com essas palavras, o velho Gomes disse: "Quem for homem que me acompanhe." Ao descobrirem as casas, avistaram logo o bandido Lampião, ele só, passeando no terreiro. Os nazarenos, arrastando-se pelo chão, avançaram, tomaram chegada e posição, próximo às casas. Esta tomada de posição por trás de umas cercas. Já bem próximos um dos outros, isto ainda sem serem os nazarenos vistos pelo bandido, por confiar Davi em sua inegável pontaria, pediu para dar o primeiro tiro de ponta em Lampião, que continuava no terreiro. Levou Davi a bala agulha, colocou o fuzil em posição, porém o bandido não dava oportunidade de se alvejá-lo. Davi foi ao gatilho, a bala pinou, o bandido ouviu o estalo, fechou-se aí o mundo de balas. O rifle de Lampião virou um verdadeiro farol, o bandido dizia palavras de baixo calão. Às 12 horas do dia, entraram nesta tremenda batalha sem haver em nenhuma das partes recuo, sendo sempre os Nazaré, como tratava Lampião, atacado pelas costas pelo mano de Lampião, Antônio Ferreira, afamado e conhecido nas retaguardas. No início do fogo, Lampião reuniu todo o pessoal da casa num quarto, tomando assim conta de todo o resto da casa. Isto fez o bandido para melhor oferecer resistência. Em pleno fogo, Euclides Flor, com Olímpio Jurubeba,
avançaram para dentro de um curral que existia no oitão de uma das casas. Ao entrarem no citado curral, Antônio Ferreira, como uma fera, avançou e encostou pelo lado de fora, no pé da cerca, atirando neles dentro do curral. Dizia Euclides que ele e Olímpio viram-se num momento difícil, porque Antônio Ferreira era valente e numa retaguarda era conhecido e com pouca coisa não recuava. Ali ficaram Euclides brigando com Lampião, que estava dentro da casa, e Olímpio brigando com Antônio Ferreira e seus cabras no pé da citada serra. Euclides falava para Lampião e Olímpio falava para Antônio Ferreira, no pé da cerca. Com a bravura e esforço de Olímpio, foi que os bandidos recuaram. Saíram assim os dois homens de dentro do curral. Manuel Jurubeba, Davi e Manuel Flor fizeram um avanço para outro curral, que havia na frente das casas. No avanço, deixaram guarnecendo suas costas. Dentro de um serrote, Inocêncio Nogueira e Levino Caboclo. Poucos minutos, a retaguarda dos irmãos Antônio e Levino Ferreira bateu em cima. Vinham como os cachorros da doença. Ali, Levino Ferreira concentrava seus tiros em Davi, que no momento também atirava na casa, onde estava brigando com Lampião. Com o recuo da retaguarda, os homens permaneceram dentro do curral, isso sem atirar com as balas na agulha, esperando que Lampião se apresentasse, para ver se o alvejavam de ponto. Porém, o bandido sagaz como era nestes momentos, não se apresentou. O cangaceiro conhecido por Manuel de Margarida, filho natural de São Francisco, olhando para o curral, vendo tudo calmo, Manuel Jurubeba, que estava amparado no mourão da porteira, de ponto fez fogo contra o bandido, que caiu morto dentro da casa. Maria Calu ouviu quando Lampião disse: Manuel de Margarida não sabe brigar, botou a cabeça na janela, Manuel Jurubeba matou. Antônio Ferreira não parava, dava em todos os flancos. Encontrando dentro de um chiqueiro de bode Pedro Gomes e Manuel Tomás, o bandido tomou o pé da cerca. Ali, Manuel Tomás gritava: Sustenta o fogo, Pedro Gomes. Este respondia: Sustenta o fogo, Manuel Tomás. O que viam eram as lascas da madeira voarem no ar e Antônio Ferreira como uma fera no pé da cerca. Recuando os bandidos, os nazarenos saíram, ficando no campo. Em pleno fogo, Manuel Jurubeba e Manuel Flor fizeram outro avanço para o citado curral, deixando no pé de um serrote Levino Caboclo e Inocêncio Nogueira. E dentro do serrote, Eloy Jurubeba. No mesmo momento, chegou a retaguarda dos irmãos Ferreira, que botou mesmo sem dó, caindo morto o senhor Inocêncio Nogueira, que se encontrava com o companheiro Levino Caboclo. Este, apesar de ficar só, não se afastou de Inocêncio. O arroxo foi grande para Levino. O mesmo só tinha tempo de colocar uma bala no rifle e atirar. Os bandidos avançaram para o serrote, onde se encontrava Eloy Jurubeba. Levino Ferreira avançou para Eloy. Mesmo com vontade de pegá-lo à força, forçou Eloy a abandonar o serrote, pois recebia balas de todos os lados. Levino saiu em perseguição gritando: Não corra, tio Eloy. É os meninos, espere aí. Eloy, pensando que na realidade eram mesmo os meninos, os companheiros, parou. Olhou para trás. De ponto, Levino fez fogo. A bala atingiu a quebra do chapéu, que caiu. Mas Eloy foi embora. Só o chapéu ficou. Os bandidos de dentro do serrote atiravam de ponto em Manuel Jurubeba e Manuel Flor de dentro do curral. Eram tantas balas que dizia Manuel Flor, que já brigou com Lampião, viu-se em muitos apertos, porém como aquele, nunca tinha visto na sua vida. Foram forçados a sair do curral e a avançar para o serrote, a fim de tomá-los dos inimigos. Dizia Manuel Jurubeba que não podia nunca na vida dele esquecer-se aquele momento, refletindo como ele e Manuel Flor tomaram aquela fortaleza dos Ferreira, e na realidade, para se tomar uma trincheira deles, era preciso fazer ruga na testa, e até esquecer-se e despedir-se das coisas deste mundo. Numa retaguarda, foi também morto Olímpio Gomes Jurubeba. Caiu atingido com uma bala na espinha. Olímpio arriou dizendo: Os bandidos me mataram, vou morrer. A bala que o atingiu, primeiro atingiu a camisa de Euclides, que estava à esquerda de Olímpio. Também encostado a Olímpio estava Gomes e Abel Tomás. Olímpio chamou o tio Gomes, pediu a bênção dizendo: Tio Gomes, estou morto. Dê lembrança a meus pais e irmãos. Pediu que mandasse chamar Davi, pois queria se despedir dele. Chegando Davi, sentou-se e botou a cabeça do mesmo em sua perna, que além de recomendações para toda a família, pediu que desse muitas lembranças à sua noiva,
Disse que sentia morrer e não vê o fim da questão de Nazaré com Lampião. Pediu também que morresse até o último homem de Nazaré, mas não desse em gosto a Lampião dizer que tinha corrido atrás de Nazaré. Na agonia da morte, pedia água, dizendo que a sede estava insuportável. Na conversa de Olímpio com Davi, Antônio Ferreira deu outra retaguarda, fazendo fogo, sendo Olímpio novamente atingido. Por baixo do braço, atingindo-lhe o coração, tendo morte súbita. Morto Olímpio, Davi ficou como um louco. Avançou para o terreiro da casa onde se encontrava Lampião. No terreiro, o seu fuzil esquentou de modo que não suportou nas mãos. Encostou e ficou jogando pedras na casa, nas portas, nas janelas e telhados, chamando Lampião para o terreiro, para brigar do modo que ele quisesse, que Lampião deixasse os cabras e viesse só, para se medirem no punhal. Lampião respondeu que quem brigava no punhal era louco. Davi, irado, respondeu que o bandido não era homem, era mesmo um moleque, ladrão de bode, bem dizia José Saturnino. Lampião demonstrou séria indignação e ódio. O bandido deu todo o veneno, dizendo que pensava que Davi fosse homem. Não falasse no nome de José Chocalho. Lampião tinha horror e odiava José Saturnino. Lampião, avistando Gomes, fez grande alarido, chamando Gomes de teimoso, que fosse brigar de perto. Gomes levantou-se, fez do rifle trincheira, e em pé, marchou até o terreiro da casa, onde estava o bandido. Ali seu rifle esquentou. Ficou em pé no terreiro, sem fazer fogo. Apenas ficou ali apontando e dizendo para os companheiros: "Olha os bandidos ali, meninos. Façam fogo contra eles, esses cachorros." Lampião, vendo em pé no terreiro, ficou completamente exaltado, falando muito aos companheiros de Gomes. Mandavam ele se deitar, que senão morreria. Gomes não deitou, ficou mesmo em pé, andando no terreiro, para um lado e para o outro. Quando Olímpio tombou, a velha Maria Calu ouviu Lampião dizer: "Dentro da casa, acolá, agora morreu um jurubeba." Ficou Maria Calu seriamente preocupada, pensando que tivesse sido o velho Gomes. Ninguém saiu ferido naquele fogo, apenas Davi. Uma bala, após pegar no chão, atingiu de raspão seu tornozelo direito, e outra atingiu a boca do seu fuzil. Quando chegou a Nazaré a notícia que Lampião havia atirado em Pedro Tomás, Gomes encontrava-se na sua fazenda Genipapo. Ali recebeu a notícia pelo seu filho Manuel Gomes, que em Nazaré foi informado do ocorrido. Rápido, foi avisar a Gomes. Este, recebendo a notícia, imediatamente reuniu homens ali presentes. Dividiu-os, deixando de guarnição em sua fazenda Militão José dos Santos, com o filho, o menor João Jurubeba. Militão, genitor de Davi, João Jurubeba e Olímpio Jurubeba. Seguindo Gomes e seus companheiros, Eloy Jurubeba, Pedro Gomes, Abel Tomás, Euclides Flor, Manuel Tomás e Olímpio Jurubeba, este encontrava-se naquele dia trabalhando na construção de uma casa. Naquela manhã, o seu primeiro serviço foi colocar em cima da casa umas linhas. Neste serviço, Olímpio escapuliu de cima da citada casa, levando grande queda, ficando sem condições de trabalhar naquele dia. Com a notícia de Lampião na terra, disse que muito sentia não poder ir brigar com o bandido. Porém, quando viu os companheiros partirem, Olímpio juntou dos pés, mesmo sem poder andar, por causa da grande queda, alegando que como Pedro Gomes ia, ele não poderia deixar de ir. Seguiu assim Olímpio, como já falei, para a morte. De 7 para 8 horas da noite, os nazarenos já com 2 companheiros mortos, também desprevenidos de munição, sem condições de continuarem na luta, foram forçados a abandonar o grande fogo, ficando os bandidos nos seus pontos. Davi disse para Lampião que iriam se retirar porque já estavam sem munição. Ele mesmo, Davi, de 300 cartuchos, só lhe restavam 6. Como o bandido era covarde, não saía de dentro da casa, não iria atirar nas paredes. Mesma noite, numa rede, conduziram o corpo de Olímpio para o lugar Pau de Leite, ficando o corpo de Inocêncio escondido numas moitas. Só na manhã seguinte, foi Inocêncio transportado para o cemitério da Ema. Na mesma noite, os bandidos conduziram o cangaceiro morto, Manuel de Margarida. Sepultaram dentro do riacho do Cocão, nas proximidades da Fazenda Baixas. Realizado o sepultamento sem ninguém ver nem pressentir. Ainda nessa noite, Gomes com os companheiros Eloy Jurubeba e Abel Tomás retornaram à Fazenda Genipapo, onde chegaram à alta hora da noite. Os presentes, que nada sabiam do desenrolar do fogo, notaram logo no semblante dos recém-chegados tristeza. Maria Jurubeba, genitora de Olímpio, ficou de imediato preocupada, perguntando a Gomes por que Pedro Gomes não tinha vindo e onde tinha ficado.
Gomes nada respondeu, vindo assim o nervosismo para todos que continuaram olhando uns para os outros. Minutos depois, Eloy Jurubeba quebrou o silêncio. Compadre Militão, Olímpio morreu e vai ser sepultado na Ema. Maria Jurubeba, transpassada com a dor de mãe, com as mãos na cabeça, chorando como louca, em comovente pranto, dizia ter ficado sem seu filho, que o infeliz do Lampião tinha o matado tão moço, tão cheio de vida, acabar-se de uma morte tão triste. Mesma noite, em plena escuridão, as famílias em desespero seguiram para o velório, prestando assim as últimas homenagens àqueles que tantas saudades e recordações deixaram. Uns chorando, clamavam a grande perda, outros inconsoláveis pediam resignação e coragem a Deus para enfrentarem o bandido. Inocêncio, arrimo de família, deixou desamparadas a velha mãe viúva e uma irmã moça. Por serem pobres, terríveis privações passaram na vida.